Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho trazer um diálogo aqui, uma conversa sobre autorresponsabilidade. Quando a gente geralmente fala em autorresponsabilidade, em responsabilidade, muito no que a gente tem nos nossos conceitos nos remete a culpas, nos remete a julgamentos. Então, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma, eu sou assim, eu fiz isso porque me fizeram isso. E assim, a gente sempre está numa posição de vítima. E quando a gente está numa posição de vítima, a gente não consegue mudar aquela situação, a gente não consegue fazer diferente. Por quê? Porque a gente deu o poder, de resolver daquilo que está, daquela situação que está na nossa vida, para aquela pessoa que nos fez algo, e então a gente não pode fazer nada, então a gente está nessa situação, ou a gente está amargurando aquilo por causa do que me fizeram. E então, nesta posição de vítima, a gente não consegue fazer diferente. Então, o autoconhecimento, ele traz essa autorresponsabilidade para que a gente consiga fazer diferente aquilo que a gente já viu que não deu certo, a gente já viu que não serve mais. E não também o não serve mais ou quando não deu certo, colocando algum tipo de julgamento, alguém certo, alguém errado, alguém bom ou alguém ruim. Não, a gente honra a nossa história, a gente honra os nossos pais, a nossa vida, e porque todo mundo fez sim o seu melhor. Nós também, estamos sempre, e todo mundo está sempre agindo aí na sua capacidade máxima, no sentido assim de fazer realmente melhor. Então, por exemplo, o pai e uma mãe que bateram nos seus filhos por ele ter pego um lápis, uma borracha do coleguinha, ele fez isso nas melhores das intenções para que ele fosse honesto, ou então qualquer outro tipo de situação. Muitas situações também os pais agiram de acordo com as suas feridas emocionais inconscientemente, Outras situações como essa, desse exemplo, de bater, de ficar bravo, querendo que o filho seja honesto, querendo que o filho seja justo. Então, assim, todo mundo fez o seu melhor. Hoje, a gente já tem a compreensão de que um ser humano, ele nasce bom. O ser humano, ele nasce com autoestima. O ser humano, ele nasce puro. Então, hoje a gente tem esse conhecimento de que se o meu filho, se alguma criança pega da outra, não é porque ela é maldosa, de repente é porque a outra não quis emprestar, ela se sentiu frustrada e quis e pegou escondido, não numa maldade, mas pela situação em si, onde a gente não coloca julgamentos. A gente sim traz uma postura, traz uma atitude, um comportamento adequado mediante aquela situação. No entanto, a gente pode retirar a agressividade, mediante a gente se conhecer os nossos padrões sim,
de violência, de braveza para resolver as situações, como foram resolvidas as dos nossos pais, as dos nossos avós, e assim sucessivamente, né? Quanto mais para trás, mais assim existia esta inconsciência, né? Mas a gente honra muito, por quê? Porque realmente foi uma construção, e imagina tudo, né, que também eles passaram para poder educar, né, sem saber, sem ter nada dessa consciência. Então a gente traz realmente uma consciência a partir deste lugar de honra, a partir do lugar de compreensão da consciência, né, que cada momento histórico traz. E daí a gente consegue transmutar muitas coisas, a gente consegue perdoar, a gente consegue aceitar a nossa história e consegue fazer diferente, porque transpor crenças e padrões não é algo fácil, porque é algo enraizado, inclusive de gerações para gerações. Então não é algo só meu. Então realmente é algo plasmado no nosso DNA, né? A gente fala, é algo que está no sangue. Então, assim, para a gente fazer diferente, a gente realmente tem que ampliar essa consciência, tem que ganhar esta percepção, essa visão mais ampliada, para que a gente realmente assuma a responsabilidade do que está na nossa vida. Então, se a nossa vida estão situações altamente desafiadoras, onde a gente não consegue resolver, é porque a gente está no vitimismo, é que a gente está realmente numa visão, não é nem numa situação, porque mesmo a gente vai ampliando a nossa consciência, as situações vão nos acontecer. No entanto, a gente vai ter uma percepção, uma ampliação dessa consciência, sentimentos que não vão ser mais esses de baixa vibração, de culpar o outro, de julgamento, de condenação, de mágoas. A gente vai, com essa ampliação desta consciência, desses conceitos que temos enraizados em nós, né, sobre as coisas, a gente vai deixar de julgar, deixar de culpar, deixar de condenar, e vai trazer a responsabilidade daquilo que está na nossa vida, para eu olhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo em relação àquilo, para que eu haja de uma outra forma também. Então eu olho os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eles não sejam naquele automático, né, dos nossos padrões, julgando, culpando o outro. Então aí o meu sentimento realmente é de vítima, que eu não consigo fazer nada, e o meu comportamento consequentemente também será assim. Ou seja, eu não consigo alterar nada na minha realidade. Mas quando eu olho aquela situação, por pior que ela seja na minha vida, e eu procuro ampliar o olhar e procuro ver se ela está na minha vida, eu consigo resolver, e que sentimentos que me trazem aquelas situações é de mágoa, de julgamento, é de culpa, eu consigo transmutar também através de ampliar minha consciência e falar: tudo vem para o meu melhor, mesmo as piores situações vem para o meu crescimento, vem para eu ganhar sabedoria, vem para eu ganhar uma outra visão, uma outra percepção de vida. E aí eu consigo olhar aquela situação de uma outra forma. Eu respiro, eu tomo uma água, tudo isso faz também mudar, né, a nossa vibração, os nossos pensamentos. Esta consciência de estar na minha vida, eu consigo resolver, amplio o que eu consigo aprender, o que eu consigo olhar de uma outra forma, que não dessa visão curta e contraída e superficial, né, que a gente está acostumado a olhar.
E aí sim eu consigo crescer com essa situação, eu consigo evoluir com essa situação, porque eu consegui ampliar esse olhar, eu consegui ter um outro sentimento em relação a essa situação, e eu vou conseguir ter uma outra reação sobre essa situação. Então eu consigo ter uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, e assim eu consigo modificar. Então é somente na autorresponsabilidade. E com as crianças, então, meus queridos e minhas queridas, essa autorresponsabilidade é maior ainda, porque eles não estão fazendo nada numa manipulação, de propósito, numa maldade. A criança nem tem o racional para isso. Esta criança está espelhando totalmente os meus sentimentos. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e imitando a forma que eu estou agindo. Então, se a gente fala, essa criança vem desafiar nas palavras, no comportamento, vem se colocar, e isso é extremamente importante, que essa criança realmente se coloque, mas ela vai aprender com a gente a se colocar de uma forma, não se colocar de uma forma incoerente, de uma forma arrogante, ou de uma forma julgando ou culpando o outro, né? Aquela outra criança, né, está me batendo, né? Porque esse é o olhar que o olhar não, mas o que essa criança imita é o olhar desse adulto, é o como esse adulto pensa, sente e age. E então ele vai ensinar dessa forma. E se ele não ensina conscientemente, ela está aprendendo ali inconscientemente, porque o que ela capta desse adulto é principalmente o que ele está sentindo em relação às situações, em relação ao que ele também quer transmitir para como esta criança haja nas situações da vida dela. Então, não vai adiantar muito a gente falar algo para essa criança, não permita que faça isso com você, se o que a gente está sentindo é uma raiva, é um ódio, é uma mágoa, é um julgamento, porque esta criança ela vai agir de acordo com esse sentimento, ela vai fazer de acordo com esse sentimento, e não realmente não permitir, se colocando numa realmente não permissão de eu me respeito, né? E eu também não faço com você, e eu também me respeito, eu também não faço desta forma, né? Muitas vezes agressiva, julgando, culpando. E esta criança, ela aprende sem filtro nenhum. Ela não tem o intelecto para filtrar aquela informação, aquele sentimento, aquele pensamento. Ela simplesmente imita, né? Então a nossa responsabilidade perante as crianças é maior ainda. Por quê? Porque ela vai captar não aquilo que você está mandando ela fazer, né? Mas ela vai captar aquilo que realmente você pensa, sente. E também, e dessa forma, a gente dando esta liberdade, ou seja, a gente assumindo a responsabilidade das nossas coisas, na nossa vida, curando essas coisas em nós, essa criança também vai conseguir sentir os outros, e ela não vai permitir pelo que ela está sentindo do próximo, da intenção daquela outra pessoa, né? E não já com os nossos padrões, né, limitando inclusive os sentidos dela. Tá certo, meus queridos? Hoje, e minhas queridas, eu trago essa reflexão para nossa prática, com muito amor, com muita gratidão, com muito carinho, e vamos que vamos juntos aí nessa transformação de nós mesmos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.